Nora se casa com o sogro, 10 dias depois descobre um segredo chocante ao viverem juntos. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Na antiga cidade de Campos do Jordão, um olhar mal interpretado podia se transformar em maldição e atravessar gerações. Lúcia saiu da padaria ou padaria Rosana ou com uma sacola de pães duros nas mãos. O vento batia contra seu casaco fino, os cabelos pretos soltos e bagunçados cobriam metade de seu rosto pálido. Olhem ali, é ela, rosnou uma senhora ao lado da fonte da praça. Aquela mulher que casou com o próprio sogro. Vagabunda sem vergonha. Uma pedrinha voou e acertou o tornozelo de Lúcia. Ela parou, ficou lívida, mas não disse nada. Tiago, seu filho de 7 anos, agarrou forte sua mão, assustado. Mãe, por que estão falando assim da gente? Lúcia se agachou e apertou a mão do filho. Não é nada, meu amor. Vamos embora. 2 anos atrás, Lúcia ainda era esposa de Daniel, o filho mais velho de Fernando, dono da maior vinícola da região. Daniel morreu num acidente de carro numa noite de chuva intensa na Serra de Campos do Jordão. O carro capotou várias vezes e pegou fogo. A polícia disse que foi um acidente. Ninguém investigou a fundo. A família do marido virou-lhe as costas quase imediatamente. Passaram a tratá-la como um presságio de desgraça. Fernando, então, desapareceu da cidade, transferiu os negócios para o filho mais novo, Sérgio, e foi curtir a aposentadoria no exterior. Lúcia teve que deixar a mansão da família e se mudou com o filho para um quartinho apertado na rua São Miguel. Trabalhava como faxineira numa pousada barata administrada por Dona Maria. O salário mal dava para comprar leite para Tiago. Numa tarde de outono, enquanto limpava o chão, Dona Maria balançou a cabeça. Marido morto, a família dele te despreza. Você devia pensar melhor. Uma mulher jovem como você casar com um homem rico não seria nada fora do comum. Tá falando de quem? O senhor Fernando voltou. Passou aqui ontem de manhã, tomou café comigo. Falou do neto, Tiago. Disse que ainda pensa no filho Daniel. No fim das contas, e ainda é sangue do sangue. Lúcia não respondeu. Mas aquelas palavras foram como uma pedrinha caindo em um lago morto. Dias depois, Fernando começou a aparecer. Lúcia, chamou ele, voz grave e clara, parado à porta do quartinho. A chuva caía fina e ele estava sem capa. Me dá uns minutos. Ela o encarou. Ainda era alto, com um sobretudo escuro e os cabelos grisalhos penteados para trás. Voltou pra quê? Pra me redimir. Abandonei meu neto. Deixei meu filho morrer sem mover um dedo. Ela ficou em silêncio. Fernando colocou um envelope grosso diante dela. Para o Tiago. Naquela noite, ela abriu R$ 3.000 em dinheiro vivo. Nos 3 meses seguintes, Fernando passou a visitá-la com frequência. Às vezes trazia frutas, outras vezes levava Tiago ao médico, e sempre deixava mais envelopes. Lúcia começou a mudar. Do desespero ao alívio. Do alívio à desconfiança. Mas Fernando nunca ultrapassava os limites. Pelo contrário, era educado, gentil, discreto. Lúcia, disse-lhe um dia, num bar vazio, nós dois estamos sozinhos. Meu filho morreu. Mas meu neto precisa de um lar. Eu posso lhe dar um futuro. E você, e pode me dar uma chance de reparar os erros. Lúcia riu com amargura. Sabe o que o povo dessa cidade vai dizer? Que eu sou uma demonia tarada. Fernando olhou-a nos olhos. Quem vive da boca dos outros, morre pelo olhar deles. O casamento foi simples, silencioso, realizado no cartório de Campos do Jordão. Só estavam presentes Fernando, Lúcia, Tiago e 2 testemunhas contratadas. Sem aliança, sem música. Mas isso não impediu a notícia de se espalhar como fogo. No dia seguinte, uma foto borrada de Fernando e Lúcia em frente à igreja apareceu na capa do jornal local Folha da Mantiqueira com a manchete: Casamento chocante em Campos do Jordão, viúva se casa com sogro. Na escola,
Tiago foi empurrado pelos colegas. Filho de monstro! Tua mãe dorme com o vô? Haha, filho da confusão! A professora, Marta, chamou Lúcia. Acho melhor o Tiago ir tirar uns dias. No supermercado, Lúcia foi impedida de usar o cartão Fidelidade e não atendemos gente do seu tipo. A vizinha do andar de baixo, Dona Patrícia, gritou da sacada. Lixo humano! Acha que a cidade inteira tem que sentir o cheiro da sua vergonha? Na rua, um motorista passou gritando. Vadia disfarçada de mãe. Vai se enterrar, sua nojenta! Lúcia apressou o passo, cerrando os punhos até sangrar. Naquela noite, sentada ao lado de Tiago adormecido após um dia de choro, Lúcia olhou o filho em silêncio. Fernando entrou com uma taça de vinho. Desculpa por te arrastar para esse redemoinho. Não dá para voltar atrás? É tarde. Ele pôs a taça na mesa. Vou levar você e o Tiago para a mansão antiga. Vai ter tudo o que precisa. E bem longe dessas línguas venenosas. Lúcia murmurou, só quero que meu filho tenha paz. Eu aguento. Fernando sorriu. Sempre soube que você era forte, Lúcia. Uma semana depois, mudarão-se para a antiga mansão nos arredores de Campos do Jordão onde Daniel viverá. Tudo havia sido reformado, pintura nova, limpo, portão alto, jardim nos fundos. Lúcia ficou diante do espelho grande no quarto, vestida com um vestido branco simples. Fernando entrou por trás, pousou as mãos nos ombros dela. Você está linda como no dia em que te conheci. Mas agora, você é minha. Completamente. A frase a fez estremecer. Mas Lúcia apenas sorriu, forçadamente. Ela não sabia, que aquilo era só o começo de um inferno sem saída. Na primeira manhã na mansão, a luz do sol atravessava a cortina e tocava suavemente o piso de madeira polido. Lúcia acordou num quarto amplo e luxuoso, sem uma partícula de poeira. Tudo parecia já preparado. Fernando estava sentado numa poltrona, lendo Folha de São Paulo, os óculos de leitura escorregando pelo nariz. Bom dia, Lúcia, disse sem levantar os olhos. Pedi pão francês e chá de jasmim para você. Espero que goste. Lúcia assentiu e caminhou devagar até a mesa. Tiago comia cereal, sentado ao lado de uma mulher de meia idade vestida de branco. Essa é a Rosana, disse Fernando. A nova empregada. Vai cuidar da cozinha e ajudar com o Tiago. Rosana levantou o rosto e deu um leve sorriso, encantada, senhora. Lúcia respondeu com esforço. Os 3 primeiros dias passaram tranquilos. Fernando era atencioso, carinhoso. Toda manhã preparava o café, toda noite tomava vinho com Lúcia e falava sobre a juventude, sobre Daniel, sobre arrependimentos. Você sabia, ele disse certa noite à lareira, que toda vez que olho pro Tiago, vejo o Daniel de novo? Os olhos são idênticos. Lúcia desviou o rosto, baixinho, o senhor já se sentiu culpado por não ter investigado direito a morte do seu filho? Fernando bebeu um gole de vinho, ficou em silêncio por um momento. Depois, riu baixo. Algumas mortes, e é melhor esquecer. Pros vivos não ficarem assombrados. Na terceira noite após o casamento, uma chuva forte caiu. Lúcia acordou com o som de uma porta de ferro pesada se fechando em algum lugar da casa. Ela saiu do quarto em silêncio, descalça, com uma vela acesa nas mãos. O corredor era longo e escuro, só o som da goteira pingando do telhado. Tem alguém aí? Ela sussurrou. Ninguém respondeu. Ao voltar para o quarto, viu Fernando já sentado na cama. Usava um robe preto, as mãos repousadas sobre os joelhos. Vai aonde assim, no meio da tempestade, Lúcia? Ouvi um barulho, achei que fosse a Rosana. A Rosana foi embora hoje à tarde. Por enquanto, só estamos nós 3 nesta casa. Lúcia parou. Por que? Eu não sabia disso. Você não precisa saber de tudo. Fernando se levantou, foi até a escrivaninha e pegou um envelope. A partir de amanhã, você vai receber o dinheiro da semana aqui dentro.
Não faça perguntas. Tudo o que eu faço tem um motivo. Na manhã seguinte, Lúcia saiu até o portão da frente para pegar o jornal. Ela se assustou, todo o portão de ferro havia sido substituído por uma estrutura automática de 4 camadas, com trava eletrônica. O que é isso? Ela perguntou. Fernando saiu do jardim, segurando uma tesoura de poda. Segurança. Você não quer que os curiosos lá fora venham te perturbar, não é? Mas, e precisava de 4 camadas de tranca e câmera no portão? Ele a olhou e sorriu, não deixe a sua imaginação estragar essa felicidade. Lúcia começou a notar mudanças estranhas na casa. Sempre que entrava na sala de estar, as câmeras giravam lentamente, acompanhando seus movimentos. No teto, pequenos olhos pretos piscavam luzes vermelhas. Ela entrou no banheiro e levou um susto ao ver uma microcâmera instalada acima da pia. O que é isso, pelo amor de Deus? Ela gritou. Fernando surgiu atrás dela como uma sombra. Segurança pessoal. Você sabia quantas mulheres são atacadas dentro do próprio banheiro? Mas só estamos nós 3 aqui. Ele a encarou profundamente, e não estou falando de estranhos. Estou falando do medo dentro da sua cabeça. Em outra noite, enquanto Fernando saía para um jantar com o prefeito, Lúcia subiu discretamente ao 3º andar, onde antes era o escritório de Daniel. A porta estava trancada. Mas a fechadura era antiga. Usando um grampo de cabelo, ela conseguiu destrancar. No pequeno cômodo empoeirado, entre livros velhos, havia um armário de aço destrancado. Ela o abriu e seu coração quase parou. Dentro, havia vários desenhos a carvão de mulheres, amarradas, bocas abertas como se gritassem, olhos cheios de pavor. Algumas tinham as roupas rasgadas, outras encolhidas como se fossem ser agredidas. Lúcia virou os desenhos. Atrás, havia anotações numa caligrafia familiar. Fase 1, medo. Fase 2, negação. Fase 3, ruptura. Ela ficou tonta. O ar ao redor parecia virar cola espessa. Num canto do cômodo, havia uma pequena porta de madeira trancada. Do vão por baixo, vinha um cheiro estranho, ácido, químico, uma mistura de desinfetante com mofo. Lúcia recuou. O estômago embrulhado. Ela voltou para o quarto e ficou encolhida no canto da cama até Fernando chegar. Ele tirou o casaco e se aproximou. Encontrou algo? Lúcia tremia. Eu não entendo o que o senhor está fazendo. Eu confiei em você. Fernando colocou a mão em seu ombro e apertou levemente. Sabe o que faz uma mulher chorar por mais tempo? Me solta. Não tenha medo. Eu só quero aperfeiçoar a ciência. Você vai me ajudar, Lúcia. Você é especial. Na manhã seguinte, sobre a mesa do café, havia um comprimido azul dentro de um copo de vidro. Vitamina, disse Fernando. Faz bem para a memória. Lúcia desconfiou. Não vou tomar algo que não sei o que é. Ele não se irritou. Apenas inclinou a cabeça e a encarou por muito tempo. Então hoje não tem mesada. Lúcia ficou em silêncio. Depois, tomou o comprimido. A partir desse dia, toda manhã o comprimido azul reaparecia. Após 3 dias, ela começou a sentir dificuldade de manter o pensamento claro. Tudo ficava enevoado, como se uma névoa espessa encobrisse a realidade. No jantar, Fernando começou a impor novas regras. Apenas 3 frases por refeição. Sempre caminhar no sentido da luz das câmeras. Proibido escrever diário ou usar celular pessoal. Lúcia se levantou. O que está fazendo? Isso aqui é uma prisão, não um casamento. Fernando deu um tapa. Frio. Não foi forte, mas carregava intenção. E disse, sem mudar de tom. Você não é um objeto. Você é uma amostra viva de experimento. Tiago passou a ser mantido no andar de baixo, totalmente isolado. Todos os dias, Rosana só abria a tela por alguns minutos para que mãe e filho pudessem se ver. Mamãe, por que não posso mais subir pro seu quarto?
Lúcia tentou sorrir, porque a mamãe tá gripada. Não quero passar pra você. Tiago a olhou com os olhos úmidos. Sinto muita falta da mamãe. Lúcia virou o rosto para esconder as lágrimas. Naquela noite, no banheiro, Lúcia se olhou no espelho. Já não se reconhecia. Olhos opacos, mãos trêmulas, pele esverdeada. Ela sussurrou para o vapor. Será que eu deixei de ser humana? Lúcia sentou-se diante da penteadeira, a luz fria do teto lembrando uma sala de exames. Ela segurava o vitamínico azul, vendo-o girar na palma da mão. Toma. A voz de Fernando soou atrás dela, baixa, mas com autoridade. Lúcia se sobressaltou. Ontem eu já tomei. E hoje vai tomar de novo. Como todos os dias. Mas me dá dor de cabeça, tontura. Fernando se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela e apertou de leve. Lúcia, a dor está na sua resistência. O remédio só te ajuda a aceitar a realidade. Seja boazinha. Tome. Ela engoliu o comprimido. Um amargor tomou sua garganta. Cada refeição virava uma apresentação. Fernando sentado à cabeceira da longa mesa, batucava a colher no prato. Comece. Lúcia, tentando manter a calma, falava com voz neutra. O caldo está um pouco salgado. Primeira frase. O cachorro do jardim voltou a arranhar a porta. Segunda. Ela olhava Tiago através da tela que transmitia ao vivo do andar de baixo. O menino sentado sozinho, cabeça baixa. Sinto saudade do meu filho. Fernando levantou o olhar e sorriu. 3 frases. Suficiente. Lúcia mordia os lábios, apertava a colher. Não podia dizer mais nada. Se desobedecesse, as câmeras registravam e à noite ela era punida, trancada no quarto escuro, impedida de tomar banho ou forçada a ler em voz alta trechos do diário de Fernando sobre as emoções contidas ou da mulher. Certa tarde, Rosana entrou no quarto com a bandeja de comprimidos. Dona Lúcia, remédio da tarde. Você sabe o que tem aqui dentro? Lúcia perguntou, olhos fixos nela. A mulher hesitou e baixou a cabeça. Não é da minha conta. Lúcia segurou sua mão. Você também é mulher. Por favor, e se ver algo errado, me ajude. Rosana tremeu, puxou a mão de volta. Eu tenho uma filha pequena. Não posso me arriscar. Ele está mantendo meu filho preso lá embaixo. Você sabe disso. Rosana recuou, segurando a bandeja junto ao peito. Me desculpe. Ela saiu, deixando Lúcia caída no chão, como se tivessem drenado seu sangue. Naquela noite, Lúcia desceu furtivamente ao porão. Ouviu um barulho forte atrás de uma porta metálica no fim do corredor. A voz de Fernando ecoava, Tiago, mais alto. A voz frágil da criança tremeu. Desculpa porque a mamãe desobedeceu o papai e senhor. Lúcia cerrou os punhos. De repente, as luzes do corredor se acenderam. Fernando estava a poucos metros dela, com um controle remoto na mão. Ele inclinou a cabeça, com um olhar calmo. Venha aqui. Ela caminhou devagar, tentando não tremer. O que você está fazendo aqui embaixo? Procurando pelo Tiago. Isso não é da sua conta. O Tiago é meu filho. Fernando levantou o braço. Um tapa inesperado jogou Lúcia contra a parede. Ele se sentou e levantou o rosto dela com 2 dedos. Você está esquecendo o seu papel. Você não é esposa, não é mãe. Você é um modelo experimental vivo. Você está louco. Fernando sorriu. Essa foi a mesma frase que minha primeira esposa disse. Antes de ficar completamente em silêncio. No dia seguinte, Fernando começou a restringir os movimentos de Lúcia. Cada área da casa foi delimitada com uma faixa vermelha no chão. Quarto, cozinha e corredor oeste são áreas permitidas. Porão, biblioteca, jardim dos fundos, proibido. Se ultrapassar, o alarme dispara. Eu não sou uma prisioneira. Não,
você é uma testemunha. E eu preciso controlar os dados. Lúcia riu com desprezo. Você me vê como um medidor de emoções? Quase isso. Fernando assentiu. Você reage de maneira muito especial. Pode me ajudar a compreender melhor a distorção emocional das mulheres confinadas em ambiente de restrição linguística e temporal. Que tipo de ciência doente é essa que você está falando? As pessoas medem batimentos cardíacos, cérebro, hormônios. Eu meço o colapso no olhar. Depois de uma semana, Lúcia começou a perder a noção do tempo. Sem relógio, sem calendário, sem luz natural, apenas algumas frestas borradas nas janelas. Ela ficava sentada no quarto, contando as batidas do coração toda manhã. Às vezes ouvia sons de água correndo, sem saber de onde vinham. Uma vez, ela perguntou a Fernando: Que horas são agora? Você não precisa saber. E há quantos dias eu não saio de casa? Não importa. Eu quero ver o Tiago. A tela já está aí para isso. Eu quero abraçar ele. Não pode. O contato com a mãe em estado psicológico instável pode causar danos duradouros na criança. Lúcia bateu com a mão na mesa. Eu sou humana. Eu tenho sentimentos. Eu não sou um objeto de pesquisa. Fernando a observou, levantando uma sobrancelha. Você está começando a perder o controle. Excelente. Vou registrar essa reação. Naquela noite, ela se escondeu no banheiro, tirou de trás de um azulejo solto um pedaço de papel. Ali estavam as palavras que ela havia escrito às escondidas enquanto ainda estava lúcida. Nome verdadeiro: Vítor Silveira? Matou a ex-esposa? Quarto branco. Ela escreveu mais uma linha. Se alguém encontrar isso, por favor, e salve meu filho. Mas não teve tempo de esconder, novamente a luz se apagou. A porta do banheiro se abriu. Fernando estava ali, com uma câmera na mão. O que você estava escrevendo? Lúcia tremia. Só pensamentos. Escrever está proibido. Mas são meus pensamentos. Não existe mais o meu. Só o sujeito número 3 o ponto. Ele entrou e a puxou. Você está muito próxima da fase 2. O que é a fase 2, afinal? Negação. Depois vem a ruptura. Lúcia arfava. Eu não vou quebrar. Nunca serei como as mulheres nos seus desenhos. Fernando parou por um segundo, depois sorriu de um jeito estranho. Então você é ainda mais interessante do que eu pensava. Na manhã seguinte, não havia comprimido azul sobre a mesa. Em seu lugar, 2 cápsulas vermelhas. Lúcia ficou encarando. Fernando estava sentado à frente, tomando café. O que é isso? Nova fase. Dosagem aumentada. Você vai sonhar mais rápido, chorar mais fundo. Eu não vou tomar. Tudo bem. Fernando se levantou. Então hoje você não verá seu filho. Lúcia se lançou, pegou os comprimidos e os jogou no chão. Monstro! Fernando sorriu, se abaixou, pegou os comprimidos e os recolocou sobre a mesa. Raiva registrada. Amanhã, testaremos uma dose maior. Lúcia voltou ao quarto, gritou, quebrou o espelho e usou um caco para cortar o próprio pulso. O sangue jorrou. Ela ofegava e chorava, sorrindo entre as lágrimas. Pelo menos, e ainda sinto dor. Ainda sou humana. Fernando arrombou a porta, agarrou-a. Não destrua o espécime, Lúcia. Vá embora. Ele apertou com força o pulso dela, enrolou uma toalha na ferida e gritou. Rosana. Traga o sedativo. Ela se debatia. Você vai pagar por isso. O mundo vai saber quem você é. Fernando sussurrou ao ouvido dela. Aquele mundo já te condenou há muito tempo. Agora você é minha. Noite do 7º dia. O vento das colinas ao norte soprava forte pelas frestas das janelas da mansão, criando sons que pareciam uivos.
Lúcia estava imóvel na cama, olhos abertos, sem piscar. Ela já não sabia que dia era, só sentia o cansaço como uma poeira impossível de tirar do corpo. No corredor, a luz mortiça que passava pelos vidros embaçados deixava tudo com um ar de pesadelo. Fernando havia bebido conhaque francês caro tipo que ele escondia na gaveta privada. E, como sempre após beber, dormia como morto. Lúcia sabia que tinha pouco tempo. Levantou-se, descalça, com passos leves pelas escadas de madeira. Rosana havia voltado para a casa dos pais em Taubaté a mando de Fernando. A mansão estava agora só com ela, Fernando e os fantasmas do passado. Com uma lanterna pequena em mãos, Lúcia destrancou a porta que levava ao sótão, lugar proibido por Fernando. A porta rangeu. O cheiro de madeira velha, poeira e umidade mofada invadiu seu rosto. O feixe da lanterna passou por caixas de papelão cobertas de tecido, estantes empoeiradas com teias de aranha até parar numa parede ao fundo, onde uma tábua de cor diferente se sobressaía. Lúcia se aproximou, usou uma faquinha que havia escondido da cozinha e forçou a abertura. Um compartimento secreto se revelou. Ela enfiou a mão e sentiu algo embrulhado em tecido. Puxou. Era um caderno de couro marrom, amarrado com um fio de cobre oxidado. O coração de Lúcia quase parou. Na capa, gravado em baixo relevo, estava um nome, Visabel. Ela voltou para o quarto, trancou a porta, fechou as cortinas, acendeu uma vela e cortou o fio com a ponta da faca. A capa já estava rasgada no canto, e as páginas dentro amareladas pelo tempo. A primeira frase, tremida mais nítida, dizia: "Se alguém encontrar este caderno, por favor, queime-o. Mas se ele ainda estiver vivo, e use-o para enterrá-lo." Lúcia estremeceu. Suas mãos tremiam ao virar cada página. 4 de janeiro. Hoje, Fernando disse que me ama. Mas a forma como ele me olha, e não é amor. É posse. Como uma cobra enrolada no meu pulso. 11 de janeiro. Ouço arranhões à noite. Mas não na porta. Vem da parede. Ele instalou um gravador atrás do meu travesseiro. Disse que era para registrar o estado de sonambulismo. Eu nunca fui sonâmbula. Lúcia virou rapidamente até o meio do caderno. Ali, a tinta estava mais escura, a letra mais apressada. 3 de fevereiro. Estou trancada num quarto branco. Sem janelas. Sem som. Apenas uma luz branca direto no rosto. As refeições chegam por uma abertura na porta. Não sei se é dia ou noite. Depois de 20 dias, eu ouvi a voz da minha mãe me chamando. Mas ela já morreu. Lúcia engasgou, os olhos marejados. 18 de março. Estou grávida. Não sei desde quando. Suspeito que Fernando me violentou enquanto eu estava sedada. Ele disse que isso era um experimento emocional sobre o que uma mulher sente ao ser forçada à maternidade sob controle. 21 de outubro. Dei à luz uma menina prematura. Ele levou o bebê. Disse: preciso medir o quanto a dor da perda de um filho afeta uma mulher. 3 de dezembro. Estou grávida novamente. Não resisto mais. Comecei a rir enquanto estou trancada. Ele gosta disso. Lúcia soluçou. Abraçou a cabeça, tentando conter o grito preso na garganta. Mas foi a última linha que a destruiu. Último dia. Ouço ele sussurrar toda noite. O corpo de uma mulher é mais bonito quando está em total desespero. Lúcia largou o caderno e correu ao banheiro para vomitar. Fernando dissera que Isabel, sua ex-esposa, morrera de depressão, que se suicidou quando Daniel ainda era pequeno. Ela acreditou. Mas agora sabia, Isabel foi destruída pouco a pouco, e Fernando, ou melhor, o demônio disfarçado de marido, foi quem a arrastou para o inferno. Ela se olhou no espelho. Será que ela seria a próxima? Na manhã seguinte, fingiu normalidade. Debaixo da mesa, a cápsula vermelha estava escondida na palma da mão. Fernando disse como sempre: tome. Ela sorriu e bebeu água, mas não engoliu o comprimido.
Fernando ficou satisfeito. Dormiu bem? Ele perguntou. Lúcia olhou diretamente em seus olhos. Sonhei com uma mulher sendo enterrada viva. Fernando hesitou por um segundo. Depois arqueou as sobrancelhas. Às vezes, o inconsciente feminino revela mais do que elas pensam. Naquele meio-dia, Rosana voltou com as compras. Enquanto ela colocava arroz no armário, Lúcia sussurrou. Você conheceu Isabel? Rosana congelou. A antiga patroa? Só ouvi dizer que teve depressão e morreu. Lúcia enfiou um bilhete no bolso do avental de Rosana. Aqui está a verdade. Se eu desaparecer, entregue isso à polícia. Rosana balançou a cabeça, assustada. Eu não posso, e tenho uma neta pequena. Você não precisa me ajudar. Só não deixe que meu filho morra comigo. Rosana encarou Lúcia por muito tempo, então assentiu discretamente. Naquela noite, Lúcia não dormiu. O diário de Isabel estava escondido no duto de ventilação atrás do armário. Fernando não voltou ao quarto. Ela ouviu os passos dele circulando pelo terceiro andar. Quase às 3 da manhã, a porta se abriu repentinamente. Fernando entrou, segurando uma filmadora. Os olhos brilhavam de fúria. O que você descobriu, Lúcia? Ela ficou paralisada. Não entendo o que o senhor está dizendo. Fernando jogou a câmera na cama e se aproximou devagar. Sinto o cheiro de tinta velha em você. O que andou lendo? Eu só estava procurando livros do Daniel. Daniel? Ele riu com frieza. Aquele idiota achava que podia me enfrentar. Lúcia ficou sem palavras. Você matou seu próprio filho? Fernando inclinou a cabeça. Só ensinei a ele uma última lição. Nem todos são inteligentes o suficiente para permanecer calados. Monstro! Gritou Lúcia. Fernando avançou e agarrou seu pescoço, empurrando-a na cama. Cale a boca. Quem você pensa que é? Isabel também gritava assim. Mas no fim, ela aprendeu a sussurrar. Lúcia se debateu, chutou sua perna. Fernando recuou, ofegante. Ele arrumou a camisa, sorriu de lado. Você é interessante. A fase 3 está chegando. Lúcia se encolheu no canto do quarto, com a cabeça sangrando. Ela olhou pela janela, onde só se viam os muros de pedra ao redor. Já não sabia quanto tempo ainda lhe restava. Mais de uma coisa tinha certeza: Isabel morreu em silêncio. Lúcia não morreria assim. Sentada no chão gelado do quarto, com o diário de Isabel nas mãos, Lúcia relia as páginas manchadas de lágrimas. As páginas se fecharam, mas as perguntas em sua cabeça, não. Como Fernando conseguiu se esconder por quase 3 décadas sem que ninguém soubesse? Como conseguiu mudar de nome e se casar com a própria nora? A fraca luz do dia atravessava a persiana e iluminava a mesa onde estava o velho computador, o único bem de Daniel que Fernando ainda não tinha notado. Lúcia o ligou com as mãos trêmulas. A tela se acendeu, mostrando o símbolo de login. Ela tentou uma senha, Thiago 2009. Funcionou. Ela engasgou ao ver o desktop, uma foto de Daniel sorrindo, carregando o filho nos ombros, com as árvores de Campos do Jordão no outono ao fundo. Ela vasculhou o disco havia uma pasta chamada Eu Acusar o Pai? Dentro, capturas de tela, documentos. Um arquivo chamava a atenção, notícia Curitiba 1998.jpg. Lúcia abriu. Um recorte de jornal antigo apareceu com o título em negrito. Vitor Silveira, o assassino doentio foge após incêndio devastador em presídio de Curitiba. A foto anexada mostrava um rosto mais jovem, mas o olhar era o mesmo, frio, com aquele meio sorriso inconfundível. Lúcia recuou, sussurrando, Fernando. Ela ampliou o texto. Acusado de torturar física e psicologicamente 3 empregadas domésticas, além da primeira esposa Isabel Santos. As vítimas apresentavam traços graves de trauma, comportamento controlado e desapareceram em circunstâncias misteriosas.
Em 1998, o presídio onde ele estava preso pegou fogo. Vítor Silveira foi dado como morto. Mas seu corpo nunca foi identificado. Algumas testemunhas juram tê-lo visto fugindo para a floresta na noite do incêndio. Desde então, está desaparecido. Lúcia gritou, o coração acelerado. Ela imprimiu a matéria usando a velha impressora debaixo da mesa. O som do papel saindo soava como um cadáver sendo arrastado. Ela escondeu a impressão dentro do travesseiro, enrolada no casaco. As mãos tremiam tanto que quase deixou cair. Nesse instante, a porta se abriu. Fernando apareceu com uma xícara de chá quente. Está acordada cedo? Lúcia disfarçou o pânico com um sorriso apagado. Não consegui dormir. Pesadelos? E sonhei com fogo. Fernando assentiu com a cabeça e colocou a xícara de chá sobre a mesa. O fogo purifica a memória. Eu também já sonhei com fogo. Muitas vezes. Lúcia cerrou os punhos. O senhor já morou em Curitiba? Ele parou. A pergunta foi como uma flecha cravada em sua mente. Por que pergunta isso? Eu tinha uma amiga que morava lá. Fernando franziu a testa. Depois, inesperadamente, sorriu. Aquela cidade tem muitos ratos. E os ratos sabem demais. Assim que ele saiu do quarto, Lúcia trancou a porta por dentro, tirou a impressão do bolso e a leu com atenção mais uma vez. O nome dele era Vítor Silveira. Aquele homem não só havia matado a esposa, como também outras 3 mulheres. Já tinha sido preso, julgado, condenado. Então por que agora ele podia viver como um respeitável cavalheiro em Campos do Jordão? Ela se lembrou do olhar de Daniel, das vezes em que ele sussurrava. Eu não confio no meu pai. Talvez tenha sido Daniel quem descobriu o passado. E por isso, teve que morrer. Naquela tarde, Lúcia fingiu estar tonta. Rosana, embora receosa, deixou que ela descansasse no antigo escritório de Daniel. Na estante, Lúcia encontrou um caderno de couro preto, onde Daniel anotava vários códigos. Uma anotação chamou a atenção. Vitor M. Igual CPF 265.982.188, 22 Justiça. Lúcia copiou o número na palma da mão. À noite, quando Fernando dormia profundamente depois de algumas taças de vinho, ela desceu até a sala do computador no porão. O site antigo do Ministério da Justiça apareceu na tela. Ela digitou o número no campo de busca de processos. Houve resultado. Um arquivo PDF se abriu. Processo penal número 4.782/98, Vítor Silveira. Ela não acreditava no que via. Laudos psiquiátricos, depoimentos de testemunhas, fotos da cena do crime, tudo estava ali. Uma frase saltou aos olhos. A terceira vítima foi encontrada com um diário manuscrito descrevendo métodos de tortura psicológica aplicados pelo réu. Lúcia murmurou. Ele já fazia isso antes mesmo da Isabel. Na manhã seguinte, ela encarou Fernando à mesa. Ele cortava um ovo mole, com expressão tranquila. Lúcia o olhou diretamente. O senhor conhece alguém chamado Vítor Silveira? A faca parou no ar. Nunca ouvi falar. Por que pergunta? Li uma reportagem antiga e ele tem um olhar idêntico ao seu. Fernando pousou a faca, apoiou os cotovelos sobre a mesa. Lúcia, parece que você está cavando onde não devia. Só estou tentando descobrir quem é de verdade o homem com quem eu convivo. Eu tenho o direito de saber, não tenho? Fernando assentiu levemente, riu. Direito? Você acha que existe essa palavra aqui? Aqui só existe ou permissão ou proibição. E eu não permito que você continue buscando esse nome. Eu sei quem o senhor é. O silêncio caiu como um manto. Fernando se levantou, caminhou lentamente ao redor da mesa, aproximando-se de Lúcia. O que exatamente você sabe? O senhor é um assassino. Torturou, matou 3 mulheres. Matou a Isabel. E matou o Daniel.
Fernando ergueu o rosto e soltou uma risada longa, grave, arrepiante. Ha ha ha. Finalmente você chegou lá. Muito bem. Lúcia recuou. Eu não tenho mais medo de você. Não? Sussurrou Fernando, chegando bem perto. Então prepare-se para entrar na fase final. Que fase? A fratura. Naquela noite, Lúcia foi até o canto da escada onde o sinal de celular era menos fraco. Tentou enviar uma foto da reportagem para o e-mail de um velho amigo de Daniel, o inspetor João Moreira, que trabalhou na Polícia Civil. Mas o sinal era fraco demais. Só conseguiu enviar metade da imagem. Ela não sabia se João conseguiria ler e mais precisava tentar. Lúcia não dormiu. Ficou deitada, ouvindo cada passo de Fernando no andar de cima. Ele estava preparando alguma coisa, ela sentia isso. Ela sussurrou para si mesma. Se eu morrer, ao menos o mundo vai saber quem ele é. Noite. A chuva fria caía com fúria. Lúcia estava sentada no quarto, os olhos fixos na tela borrada do monitor que exibia Tiago dormindo, encolhido sob um cobertor fino no porão. O menino se mexia, murmurando algo no sono. Ela colocou a mão no peito. Parecia que seu coração estava sendo esmagado. A voz de Fernando ecoava em sua mente. Se você ousar sair daqui, nada mais garante a segurança do seu filho. Mas naquela noite, ele estava bêbado. Rosana também não estava. Fernando a tinha dispensado por uns dias. Essa era a única chance. Lúcia abriu a gaveta da cama, pegou a impressão da reportagem, o diário de Isabel, alguns reais escondidos, e os guardou no bolso do casaco. Também levou uma pequena foto de Tiago nos ombros de Daniel. Calçou os sapatos, abriu a porta com cuidado. Tiago dormia num quarto térreo sem janelas. Lúcia destrancou a porta e entrou como uma sombra. Tiago, e meu amor. Mamãe? SHHH. Não fala nada. A gente tem que sair. Agora. O menino se levantou num pulo e a abraçou forte. Tô com medo. Eu sei, meu filho. Mas eu tô aqui. Confia na mamãe. 2 da manhã. O portão principal estava trancado eletronicamente. Mas pela porta dos fundos, havia um atalho até a floresta. Rosana já tinha usado esse caminho para ligar escondida. Lúcia guiou Tiago pela mata, os pés afundando na lama, a chuva batendo no rosto. O vento soprava como um presságio. Tiago sussurrou. Mamãe, e ele vai atrás da gente? Não. Só continua andando. Falta pouco. Ela sabia que, a cerca de 1 quilômetro, morava Cláudia, amiga de escola. Uma mulher bondosa, que já a ajudara com comida quando ficou viúva. Sua última esperança. A porta se abriu. Cláudia estava sonolenta, enrolada num roupão. Lúcia? Cláudia, e por favor, me ajuda. Tiago estava com febre, tremendo nos braços da mãe. Lúcia chorava enquanto falava. Eu fugi da mansão e ele é um assassino, é o Vitor Silveira, procurado desde 1998. Eu tenho provas. Ela estendeu a folha molhada, trêmula. Cláudia olhou fixamente para Lúcia por longos segundos. De repente, arrancou o papel de sua mão, amassou e jogou no chão. O que você tá aprontando agora? Lúcia ficou paralisada. O quê? Cláudia gritou. Eu te avisei. Não mexe com o senhor Fernando. Sabe o que dizem de você lá no mercado? Que você é uma interesseira, que se deitou com o sogro para subir na vida. Lúcia gritou. Eu sou uma vítima. Cláudia deu um tapa forte no rosto dela. Tiago gritou. Mamãe. Lúcia abraçou o filho. As lágrimas se misturavam à chuva. Cláudia apontou para a porta. Sai da minha casa. Não quero me meter com tuas histórias inventadas de chantagem. Se não sair, eu chamo a polícia. Lúcia carregava Tiago nas costas, andando e chorando ao mesmo tempo. O menino sussurrou. Mamãe,
Tô cansado. Só mais um pouco, meu amor, já estamos quase lá. Finalmente, eles chegaram a um pequeno posto da Polícia Civil na encruzilhada da cidade. Lúcia bateu no portão de ferro. Socorro! Por favor, me ajude. Um policial de meia idade, com um casaco e uma caneca de café na mão, saiu para atender. O que foi, senhora? Meu nome é Lúcia e fui mantida em cárcere privado, abusada. O homem se chama Fernando e, na verdade, é Vitor Silveira, um assassino. Eu tenho provas. O policial, identificado como Tenente Marcos Oliveira, ergueu as sobrancelhas e então riu. Você é a nora que casou com o sogro, né? Lúcia assentiu, tremendo. Meu Deus, e isso parece até novela. E agora você quer dizer que ele é assassino? Vai escrever um livro? Não, eu tenho documentos, por favor, leia. Ela tirou a impressão do bolso e lhe entregou. Ele pegou, deu uma olhada rápida e balançou a cabeça. A imagem está borrada. Quem vai comprovar alguma coisa? Além disso, e não tem documento oficial, nem laudo médico, nenhuma testemunha. O diário. Eu tenho o diário da esposa dele. E você guarda onde? Nessa bolsa ensopada? Lúcia ficou paralisada. Tinha esquecido que o diário estava no bolso do casaco, agora molhado, rasgado, com várias páginas borradas. Por favor, verifique o registro criminal. O nome dele é Vitor Silveira. Já foi condenado em Curitiba. Marcos cruzou os braços e respondeu lentamente. Eu não sou investigador de Curitiba. Sou policial local. E essa cidade, e conhece bem quem você é, Lúcia. O que o senhor quer dizer? Quero dizer, e a mulher que dormiu com o sogro e agora inventa histórias para escapar. Genial! Lúcia gritou. Eu não tô inventando nada. Ele prendeu meu filho. Fui filmada no banho, forçada a tomar remédio, mantida em cativeiro, vigiada como um rato de laboratório. Marcos assentiu com a cabeça e bateu palmas 2 vezes. Impressionante. Quer adicionar alienígenas também? Por favor, acredite em mim. Você não tem base legal. Se quiser fazer denúncia, volte com advogado, documentos, provas que não tenham molhado na chuva lembra de trocar esse vestido encharcado. Ele riu e bateu a porta. Lúcia caiu de joelhos na chuva, abraçando Tiago no colo. O menino estava com febre alta, lábios secos, olhos apagados. Mãe e mamãe. SHHH. Eu tô aqui, e me desculpa. Ninguém acreditava nela. Ninguém ajudava. Ela olhou para o céu escuro como breu. Sem luz. Sem justiça. Só a chuva cortando como garras. Ela sussurrou, como uma maldição. Se eu morrer, pelo menos vou arrastar ele comigo. Lúcia abriu os olhos na escuridão. Não era uma escuridão comum. Não era noite. Nem penumbra de luar. Era uma escuridão espessa, densa como piche, que parecia ter peso, forma, e pressionava a pele. Seus braços e pernas estavam amarrados a uma estrutura metálica gelada. Abaixo, uma mesa de aço oxidado, com ranhuras que cortavam sua pele. Um cheiro químico impregnava tudo, desinfetante misturado com ferrugem, suor, carne viva. O odor do desespero infiltrado nas paredes. Tiago. Ela sussurrou. Sua garganta seca como terra rachada. Uma voz masculina soou atrás dela. Tranquila. Animada. Como se estivesse num concerto. O garoto está bem. Está na sala de arte. Coloquei um desenho animado para ele ver. Lúcia tentou virar o rosto, mas o corpo inteiro estava paralisado. Só os olhos se moviam. Fernando. Vitor, ele corrigiu. Lúcia tremia. Você não é mais humano. Eu nunca fui. O problema é que vocês são cegos demais para ver. Ela gritou. Me mata de uma vez. Para com essas filmagens nojentas.
Ele riu. O som ecoou pelas paredes do porão. Matar você? Não. Você é meu último espécime. Depois de você, eu encerro tudo. A ciência vai se aposentar. Lúcia ouviu o clique da câmera sendo ligada, o clarão da luz de LED. Ângulo 1, começando pelos olhos. Sabia que o olhar de uma mulher quando percebe que ninguém virá salvá-la é o momento mais puro que existe? Desgraçado. Obrigado. Um som agudo, check. Ele injetou algo em seu braço. Um frio percorreu a espinha. Lúcia arfou, a cabeça girando. Os olhos abertos incapazes de piscar. É a anestesia. Você não vai morrer. Mas vai sentir tudo. Eu não vou implorar. Implorar é a fase 2. A primeira é negação. Você está seguindo o protocolo. Ele colocou ao lado dela um caderno de anotações. Vou registrar as reações. Não me decepcione. A porta do porão se abriu. Uma figura entrou. Era Rosana. Uma esperança tênue surgiu nos olhos de Lúcia. Rosana, por favor, e me salva. Rosana não a olhou. Respondeu baixinho. Me desculpa. Você leu o diário da Isabel. Você sabe quem ele é. Minha filha, e ela tem problema no coração. Fernando ameaçou e eu não pude. Você está ajudando ele a me matar. Rosana recuou, lágrimas escorrendo. Me perdoa, Lúcia. Fernando, como se não ouvisse a conversa, disse. Rosana, limpe a testa dela. O suor atrapalha a resposta do organismo. Lúcia sentiu os olhos se abrirem ainda mais. Não conseguia mover as pálpebras. Não conseguia piscar. Um dos efeitos colaterais da droga, disse Fernando suavemente. Você não vai conseguir fechar os olhos. Então verá tudo. Você vai ser preso. Em breve. Essa frase sempre aparece em filmes baratos. Ele se inclinou e sussurrou ao ouvido dela. Sabe como eu matei o Daniel? Lúcia prendeu a respiração. Meu filho, e deveria ser inteligente. Mas era fraco. Quando encontrou meus arquivos no computador velho, chorou. Como uma criança. Você matou ele porque ele descobriu? Não. Eu matei porque ele foi burro. Tentou chamar a polícia. Lúcia rangeu os dentes. Eu não vou morrer assim. Fernando ligou o gravador. Experimento número 73. Sujeito, Lúcia Martins. Fase final. Preparando segunda dose para acelerar dissociação de consciência. Lúcia ouviu um zumbido como mosquitos picando dentro do cérebro. Tentou gritar, mas a garganta já estava entorpecida. Ela só podia pensar. Pensar em Daniel. Em Tiago. Em Isabel, a mulher que morreu nesse mesmo quarto branco. Será que ela também vai desaparecer assim? Ela ouviu a voz de Fernando murmurar como se entoasse um mantra. Desespero. Solidão. Olhos abertos. Coração parado. Ao mesmo tempo, a luz da manhã invadia a janela da sala de arte no andar de baixo, onde Tiago ainda estava trancado como em todos os dias. Mas hoje, ele não assistia desenhos. Não cantava. Não cochilava. Ele permanecia imóvel, os olhos fixos na tela que exibia imagens da mãe amarrada no porão, cenas que Fernando deixava rodando como forma de ameaça. Ele vai punir sua mãe se você não se comportar, Rosana costumava dizer. Tiago sabia que era só uma criança, mas hoje, ele não queria mais ser obediente. Ele abriu a caixa escondida sob a mesa. Dentro, o pedaço de papel que a mãe havia enfiado às pressas antes de serem separados, dias atrás. Era uma imagem borrada de uma reportagem. Vitor Silveira, assassino, foge da prisão de Curitiba em 1998. Ele se lembrou do que a mãe sussurrou ao abraçá-lo pela última vez. Se um dia a mamãe não estiver mais, e leve isso para um adulto bom. Rosana entrou com uma bandeja de café da manhã. Vamos, Tiago,
hoje tem bolinho de leite e suco de laranja. Eu quero comer depois. Você não está se sentindo bem? Quero desenhar. O senhor disse que eu precisava desenhar um rosto triste. Rosana suspirou. Então desenhe. Mas coma logo depois, tá? Assim que ela virou de costas, Tiago enfiou o recorte do jornal por dentro da regata, cobrindo tudo com o suéter. Ele tinha reparado, todas as manhãs, quando Rosana trazia o café, o portão lateral se abria por alguns minutos para a entrega de leite. E hoje, como por milagre, enquanto ela lavava as mãos na cozinha, o portão dos fundos ficou entreaberto. Tiago escapou, correu pelo caminho de terra atrás do jardim. O vento gelado cortava sua pele, mas ele não parou. Ele escorregou, os joelhos ralaram, sangraram, mas se levantou. Passou por entre os pinheiros, atravessou o riacho, e finalmente alcançou o posto da Polícia Civil na entrada da cidade. Tem alguém aí? Me ajuda! Tiago gritou, batendo na porta com força. Um policial jovem, o tenente Paulo Gomes, abriu a porta. O que aconteceu, garotão? Por que tá sozinho aqui fora? Tiago arfava, pálido. Minha mãe tá presa. Na mansão fazenda do Vale. O senhor Fernando é um assassino. Paulo franziu a testa. Calma. Qual é o seu nome? Tiago Martins. Minha mãe é Lúcia. Por favor, ela tá morrendo. Paulo chamou o colega. Sargento Luiz. Tem um menino aqui, diz que a mãe tá sendo mantida em cativeiro. Sargento Luiz, um homem de uns 50 anos, de expressão dura, apareceu. Você falou do senhor Fernando? O velho que casou com a nora? Não é Fernando. É Vitor Silveira. Ele matou gente em Curitiba. Tiago tirou de dentro da roupa o recorte amassado e borrado do jornal, mas ainda com o rosto de Fernando visível. Luiz olhou a imagem e arregalou os olhos. Meu Deus! Paulo murmurou. Sargento, é idêntico à ficha de procurado de 98. Luiz virou-se. Leve o menino para dentro. Proteja ele. Avise a delegacia. Chame o esquadrão especial. Agora. 40 minutos depois, uma equipe de operações especiais chegou à mansão. 4 jipes blindados estacionaram diante do portão. A capitã Renata Ferreira, comandante da ação, sinalizou. Silêncio total. Aproxime-se por 2 flancos. Pode haver reféns. No porão, Fernando preparava a segunda dose da droga para Lúcia. Murmurava. Essa dose vai estimular o lobo frontal. Quero ver como o desespero afeta a separação da linguagem. Lúcia não conseguia falar, mas seus olhos estavam arregalados, queimando de ódio, como se quisessem incendiar a carne dele. A porta de ferro foi arrombada. Polícia! Largue a arma! Mãos para cima! Fernando se virou num rompante, gritando. Não! Eu ainda não terminei. Um tiro. A bala atravessou o braço dele. A seringa caiu no chão de pedra e se espatifou. Um policial correu e cortou as amarras de Lúcia. A senhora está bem? Sou Paulo, da Polícia Civil. Lúcia sussurrou. Tiago, meu filho. Paulo gritou. Tragam um médico. Ela está viva, mas gravemente debilitada. Do lado de fora, Fernando estava algemado, o rosto coberto de sangue. Luiz se aproximou e disse. Vitor Silveira, você está preso por múltiplos crimes, assassinato, estupro, sequestro, falsidade ideológica, cárcere privado. Fernando riu, insano. Eu não me arrependo. Vocês mataram a ciência. Luiz rosnou. Não. Salvamos a humanidade do demônio. Lúcia foi colocada na ambulância. Tiago correu até ela, abraçou-a com força, chorando. Mamãe. Me desculpa por ser pequeno demais, por não conseguir te proteger. Lúcia reuniu forças para abraçá-lo, as lágrimas escorrendo.
Não, foi você quem salvou a mamãe. Rosana também foi levada algemada, cabisbaixa. Lúcia a olhou com raiva nos olhos. Rosana murmurou. Eu só queria salvar minha filha. Lúcia virou o rosto. Nenhuma palavra de perdão. Na manhã seguinte, os noticiários explodiram por todo o Brasil. Vítor Silveira, o demônio que voltou, é preso após 27 anos foragido. A sobrevivente Lúcia Martins e seu filho Tiago são celebrados como heróis. O julgamento foi realizado 3 meses depois no Tribunal Central de São Paulo. Mais de 100 repórteres, nacionais e estrangeiros, estavam presentes. Câmeras se alinhavam na entrada. Lúcia chegou com seu advogado. Usava uma camisa branca, o rosto firme, os olhos retos, sem desviar de nenhum olhar. Ao lado dela, Tiago estava calado, segurando a foto de Daniel, o pai que ele agora entendia ter sido morto por ousar enfrentar o monstro. A juíza era a doutora Joana Mendes, conhecida por ser implacável com criminosos sexuais. Ela olhou para o réu, onde Fernando ou Vítor Silveira estava amarrado com contenções especiais, inexpressivo. Declaro iniciada a sessão do processo penal número 487 de 25. Réu, Vítor Silveira. O promotor, Dr. Álvaro Rocha, se levantou. Sua voz firme ecoou. Excelência, o réu responde por 12 acusações do homicídio, estupro, sequestro, cárcere privado, falsidade ideológica, abuso infantil, produção de material de tortura, manipulação psicológica, destruição de provas, fuga da justiça, abuso de poder no casamento, e condutas desumanas mantidas por 3 décadas. Murmúrios tomaram conta da sala. Álvaro olhou para Fernando. E ainda tem coragem de chamar esses atos de ciência? Fernando sorriu com frieza. Eu apenas fiz o que a humanidade teme nomear. Eu estudei emoções, não cometi crimes. Vocês são fracos demais para entender. Lúcia se levantou. Fraqueza não é sentir. Fraqueza é precisar amarrar uma mulher para se sentir homem. A juíza bateu o martelo. Ordem no tribunal. A testemunha chamada foi Rosana Silva, a empregada. Ela subiu ao púlpito, tremendo. Sim, eu vi ele amarrar a Lúcia. Tinha câmeras no banheiro. Tinha remédios. O diário da Isabel. Eu sei, e eu não sou inocente. Me desculpem. O advogado perguntou. Por que não denunciou antes? Porque minha filha tem problema no coração, ele ameaçou, eu escolhi a covardia. Lúcia a olhava. O olhar já não era de ódio, mas também não havia perdão. Rosana baixou a cabeça e desceu do púlpito como alguém que acabará de receber a sentença mais pesada, vá da própria consciência. Tiago também foi levado ao tribunal com o apoio de uma psicóloga. A juíza perguntou. Você está pronto para dizer a verdade? O menino assentiu. Eu vi o senhor Fernando aplicando injeção na minha mãe. Eu vi ela amarrada. Eu fugi, levei a foto para a polícia civil. Você ficou com medo? Fiquei. Mas eu sabia que se eu não fizesse nada, minha mãe não ia sobreviver. Um soluço leve soou das cadeiras do fundo. Joana falou suavemente. Você é uma criança corajosa. O advogado de defesa tentou alegar o transtorno obsessivo-compulsivo e delírio químico. Mas quando o Instituto Médico Legal apresentou um trecho de vídeo gravado pela câmera no quarto branco, mostrando Lúcia imóvel, olhos abertos, sem piscar, Fernando dizia: o corpo de uma mulher é mais bonito quando está em total desespero. A sala ficou em completo silêncio. Alguns taparam a boca. Houve jornalista que chorou. A juíza Joana afirmou: nenhum tribunal pode chamar isso de uma condição clínica inofensiva. Chegou o dia da sentença. Joana leu a decisão com a voz pesada como chumbo. O réu Vítor Silveira é condenado à prisão perpétua, em regime de isolamento absoluto, sem possibilidade de indulto ou apelação. O senhor é uma ameaça à humanidade. Fernando disse apenas uma frase ao ser retirado do tribunal. Vocês vão me esquecer. Mas eu vi o mais puro da humanidade.
Nas lágrimas das mulheres. Lúcia apertou forte a mão do filho. E lembrarão que um homem como você foi arrastado ao inferno por uma mulher. Uma semana depois, Lúcia foi convidada a participar do programa de TV O Sol Após a Chuva do canal TV Cultura. Ela usava um vestido azul claro e uma pulseira simples feita por Tiago com garrafa plástica reciclada. A apresentadora, Beatriz Lima, sorriu com ternura. O Brasil inteiro fala da senhora como um símbolo de sobrevivência. Como conseguiu superar tudo isso? Lúcia olhou para a câmera. Eu não me acho forte. Mas eu sabia que, se ficasse em silêncio, eu morreria. E meu filho viveria na sombra de uma mentira. A apresentadora assentiu. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Lúcia sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em muitos meses. Eu salvaria meu filho de novo. Mas, desta vez, falaria desde o primeiro dia. Dias depois, bateram à porta da casa provisória onde Lúcia e Tiago estavam morando. Dona Patrícia, a antiga vizinha que já a havia chamado de "o vagabunda disfarçada de mãe", estava ali com um cesto de pães nas mãos. Lúcia, eu vim pedir desculpas. Lúcia a encarou em silêncio. Patrícia continuou. Eu estava errada. A cidade inteira estava. Acreditamos no que era mais fácil sem imaginar que você estava vivendo um inferno. Outro morador, seu Antônio, dono da oficina, também apareceu, com seu boné marrom surrado. Se precisar de trabalho, posso te registrar como contadora da loja. Lúcia disse calmamente. Eu não preciso de piedade. Eu preciso que ninguém mais vire o rosto quando uma mulher grita por ajuda. Antônio assentiu. Você tem razão. No final daquele ano, Lúcia se tornou o rosto da organização Fundação Vidas Livres, especializada em apoiar mulheres vítimas de violência e controle psicológico. Eles estamparam um grande cartaz com a frase: Nenhuma ciência tem direito de transformar mulheres em cobalias. Lúcia Martins. Numa manhã de primavera, Lúcia e Tiago estavam sentados no Parque Central de Campos do Jordão. O menino segurava um picolé, rindo alto. Eu te vi na TV ontem, mãe. É. Falei muito mal. Não. Achei você parecida com uma super-heroína. Lúcia abraçou o filho. O céu estava azul, límpido. Não havia mais escuridão. Às vezes, a dor mais profunda não vem dos monstros, mas do silêncio dos que nos cercam. Lúcia foi desprezada pela sociedade, aprisionada na escuridão do desespero, mas foi a coragem e o amor de mãe que a salvaram. Essa história nos lembra, e nunca subestime a voz de uma vítima, e nunca vire as costas diante de uma injustiça. A justiça pode tardar, mas enquanto houver quem ouse se levantar, ainda haverá esperança. A luz sempre vencerá a escuridão. Acredite. E não se cale. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.